Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra todos os dias contigo. E hoje nós estamos em Salmo de número 84. Amém? Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. Gente, esse salmo, ele é poderoso. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, ele declarou que esse salmo é a pérola dos salmos. E realmente ele é muito interessante, porque você que está me acompanhando, a gente vê assim: persegue os meus inimigos estão me perseguindo. Mas nesse salmo aqui, a gente vê assim um alento para a alma. A gente vê assim, a paz, a doçura de estar na presença do Senhor. Olha só o que diz no versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. É aquela pessoa que está assim... sonhando, esperando os dias de festa, as vigílias, consagrações, os períodos de adoração. A alma dele anseia por isso. Ele sente prazer e alegria em estar na casa do Senhor. E continuando, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes e eu os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O pardal encontrou casa. Eu estudei sobre essas duas aves antes de estar compartilhando essa palavra contigo. O pardal é um dos pássaros mais comuns no mundo inteiro. Ele foi trazido para o Brasil provavelmente no ano de 1903 por um prefeito chamado Francisco, no Rio de Janeiro. Mandou soltar esses pássaros dentro da cidade. Trouxeram de Portugal. Então veja bem, e olha, toda casa tem pardal, não é verdade? Aí no seu quintal tem uma dúzia deles. Mas é o mais comum, é o mais simples, talvez o mais desprezado. Mas na casa de Deus ele encontrou abrigo, ele encontrou proteção. E o levita estava olhando para essas aves dentro do templo, porque lá tinha essas aves. Estava olhando para esses pássaros. E o pardal é um pássaro tão comum, mas encontrou abrigo na casa de Deus. Talvez você se ache tão pequeno, tão insignificante. Mesmo assim Deus tem um lugar para você. Mesmo assim Deus tem um lugar preparado para você. Assim também a andorinha. A andorinha é uma ave migratória. Estados Unidos, América do Norte, América do Sul, na África, da Europa para o continente africano, do continente africano para a Europa. Elas são desinquietas, não param, sempre estão migrando. E mesmo com toda a inquietação, encontrou um lugar na casa do Pai. Então talvez você tão desinquieto, tão incomodado, tão agitado, na casa do Pai tem um lugar para você também. Por isso que o levita olha para o pardal, olha para a andorinha e fala assim: eu também encontrei os teus altares. Ah, que felicidade, não é verdade, encontrar os altares do Senhor. E ele fala assim: Rei meu e Deus meu. Então ele toma posse disso. E talvez hoje você ouvindo essa mensagem, é um pássaro que está à procura de um ninho. E eu quero dizer para você que você já encontrou esse ninho. Amém? É a igreja. É o lugar onde os filhos se reúnem na presença do Pai. Ali encontramos abrigo e proteção. E aí o texto continua: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados, ou seja, são felizes os que habitam na tua casa, aqueles que estão constantemente, não é verdade? Você começa a fazer as coisas de uma forma muito melhor, as coisas começam a funcionar, a dar certo. Deus traz paz dentro da sua casa e você está lá na presença do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Isso aqui está falando muito do peregrino, das pessoas que saíam de longe, porque o templo estava em Jerusalém. Então eles saíam de longe, saíam de outras terras, antes da divisão do reino, para ir ter um encontro com Deus lá no templo. Lembra que o templo era o centro da adoração. Então eles iam caminhando a pé, grupos de pessoas junto com seus filhos, junto com rebanhos, e passavam por vales que não tinha água, que eram desertos. Chamam isso aqui também de Vale de Baca. E ali está falando que mesmo assim Deus transformava aquele vale num manancial. E quando nós estamos na presença de Deus, nessa caminhada da fé, muitas vezes passamos por lugares tão difíceis, situações tão terríveis, mas Deus transforma esses lugares. Deus transforma as maldições em bênçãos na vida daqueles que são peregrinos, ou seja, aqueles que estão nessa terra, mas com os olhos voltados para o céu. Eles estão caminhando aqui, mas com pressa de chegar na casa do Pai. E aí o texto continua dizendo: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força. Lembrei de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, fala assim: transformados de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Eu preguei sobre isso no domingo, aquela pessoa que tomou a decisão, ouviu o chamado de Deus e está pronto para cumprir o propósito. É de força em força. Quando as forças estão acabando, o Senhor renova. As forças estão acabando, o Senhor renova. As forças estão acabando, o Senhor renova. E você não para nessa caminhada. Nada faz você parar. E aqui eles chegam, lá no tabernáculo de Deus, lá em Sião, lá em Jerusalém, para exaltar e glorificar o nome dele. Versículo 8: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Aqui ele está pedindo para que as orações sejam ouvidas, Então pode ter certeza que Deus ouve as tuas orações. Pode ter certeza que quando você se coloca na presença dele, ele ouve o teu clamor, ele é o teu escudo e a tua fortaleza. Versículo de número 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Quando o salmista está dizendo um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000, aquelas pessoas que sentem a alegria de estar na casa de Deus, do que ir 1000 vezes num baile funk, numa roda de samba, numa noite de forró. Geralmente essas pessoas falam assim: eu não posso ir na igreja porque eu tenho um compromisso. É porque nunca descobriram o prazer e a alegria de estar na presença do Senhor, mas ainda fazem isso por um sentimento religioso. Eu já disse sobre isso. Eu preciso ir na igreja pelo menos uma vez por mês, estou devendo uma visita lá. Mas não entendeu o propósito desse texto. É alguém que está transbordando, alguém que está alegre e alguém que se completa em Deus. A felicidade dele está no Senhor. Então é na casa de Deus que ele se realiza. Versículo 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Aqueles que andam retamente podem ter certeza, como em Deuteronômio 28 declara, que as bênçãos os seguirão. Bênçãos começam a ser derramadas sobre a tua vida. E para finalizar: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Você confia no Senhor? Eu tenho certeza que sim, não é verdade? Então, glória a Deus por esta palavra. Você encontrou um ninho, você encontrou um lugar de refúgio e de proteção. É nos braços do Pai, é nos átrios do Senhor, é lá na casa que Ele preparou para você. Glória a Deus, guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.